Pronto, apareceu-me aqui uma mensagem, peço desculpa. Pronto, então, sejam bem-vindos todos aqui a esta palestra sobre aprendizagem, estilos de ensino e aprendizagem, como contemplar todos os alunos. Portanto, estão pessoas de fora, portanto, que não pertencem aqui à nossa unidade orgânica, porque eu convidei todos os presidentes dos conselhos pedagógicos se quisessem estar presentes ou dar a conhecer a palestra aos docentes da sua unidade orgânica que o poderiam fazer. Portanto, vou pedir à Diolinda e à Anabela que façam uma pequena apresentação, cada uma de si próprias. Estou curiosa neste tema, que é novo para mim, e pronto, tenho a certeza que vai correr bem, que vai ser um bom momento. Portanto, começariam então, por favor, por fazer uma pequenina apresentação, está bem? São docentes aqui do ISEC, claro, mas gostaria que falassem um bocadinho sobre vocês e depois avançassem, a palavra é vossa. Ok, eu posso começar, como sou também a primeira a começar com a apresentação e depois passo a palavra à Diolinda e depois passo então à Diolinda. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço o convite que foi endereçado pelo Conselho Pedagógico, enalteço este tipo de iniciativas, não concretamente neste caso particular, mas em geral, o tipo de iniciativas que têm desenvolvido. Agradeço também a presença de todos aqui por terem roubado um bocadinho do vosso tempo com tantas coisas agora e correções e afazeres. Espero que não deem o vosso tempo como perdido. Bom, eu sou docente do Departamento de Engenharia Informática do ISEC desde 97 no fundo, a temática que vamos falar hoje não tem propriamente a ver com aquilo que ensino, mas de certa forma tento aplicá-lo nas minhas práticas pedagógicas, quando me lembro também, e também em alguns aspectos da investigação que faço, pese embora já não ando com isto há muito tempo. Portanto, eu comecei com esta temática em 2008, quando estava a fazer o doutoramento, porque enquanto estava a fazer o mestrado, eu tinha a certeza do que é que os alunos precisavam, e depois descobri que realmente não tinha assim tantas certezas, e em 2008 pensei assim, eu quero apresentar uma solução, mas queria de alguma forma ter alguma garantia de que aquilo poderia motivar os alunos. Então, meti-me nas Psicologia e Ciências da Educação e, portanto, cruzei-me com esta temática, entre outras, mas fiquei fascinada com esta temática de estilos de aprendizagem. E, portanto, na altura fiz alguns trabalhos com a colega Emília Bigote, portanto, em 2008, e depois só voltei a aplicar isto por volta de 2014, num projeto que foi financiado pela FCT e que envolveu os colegas Viriato Marques e Carlos Pereira, e penso que em 2017, num trabalho que também tenho em Macau. Portanto, tenho feito assim umas coisas, não voltei a estudar isto com profundidade e, portanto, entretanto, há aqui vários colegas que certamente já trabalharam com isto e aqui o cruzamento com a Diolinda acho que foi uma também coincidência. Portanto, eu centrava-me nas temáticas de estilos de aprendizagem e o meu objetivo era perceber os estilos de aprendizagem dos alunos para direcionar as práticas pedagógicas, e a Diolinda acho que fala mais nos estilos de ensino com o mesmo objetivo, ou seja, como é que eu devo ensinar para atingir os estilos de aprendizagem dos alunos. Portanto, falamos da mesma coisa e com tantos modelos acho que utilizamos os mesmos modelos. E, portanto, nós não estamos aqui, pelo menos eu, e o que temos falado de maneira informal com a Diolinda, enquanto especialistas, é mais numa partilha de um assunto que temos experimentado e, portanto, vocês dirão se faz sentido ou não, e portanto, tentámos fazer aqui uma visão mais pragmática da coisa. Eu já agora estou a ver que tenho aqui muitas coisas no chat, mas eu não vou conseguir acompanhar, portanto, vamos ver. Bom, eu acho que, em termos de apresentação, acho que chega. Diolinda, não sei.
Eu também não vou acrescentar muito mais àquilo que a Anabela já referiu. Eu sou professora no Departamento de Física e Matemática, portanto tenho o privilégio de lidar com todos os alunos de todos os departamentos, que acho que é assim uma honra grande que eles nos passarem todos pelas mãos, porque são diferentes de facto, e acho que o facto de sermos professores que no Departamento de Física e Matemática, que damos aulas a todos os departamentos, temos essa noção de uma forma muito mais clara. E por começar a ver que ensinar matemática a um engenheiro mecânico ou a um candidato a engenheiro mecânico não é a mesma coisa que ensinar matemática a um candidato a engenheiro informático, porque tinha os dois cursos, ou até no mestrado de eletrotecnia, ou até no mestrado de ativos físicos, que é onde eu dou aulas, comecei a perceber-me que de facto a forma como eu falava aos alunos não era recebida da mesma maneira por todos eles nos diferentes cursos. E foi aí que em 2010 comecei também por conversas com a Emília, na altura, acho que ela foi a grande impulsionadora disto no ISEC, de se falar sobre isto. Por conversas com ela também fizemos um estudo na altura sobre quais eram os estilos predominantes de aprendizagem no instituto onde trabalhávamos. Pronto. Fizemos esse trabalho em 2010, 2011, mais ou menos um retrato de todos os tipos de alunos que tínhamos e entretanto, tentei adequar as minhas práticas de ensino aos diferentes públicos que tinha à frente. Pronto. Entretanto, em 2017, também de 2017 a 2020, tive a honra também de participar num projeto Erasmus que era sobre avaliação de competências, e a forma como avaliamos as competências também está muito direcionada à forma como elas são apreendidas por parte dos alunos. Então voltei aos estilos de aprendizagem e voltei numa perspectiva mais de perceber, será que se mantêm aqueles que nós identificámos em 2010, 2011? Será que não se mantêm? As formas de entrada no ensino superior e nos diferentes cursos são diferentes das que eram na altura e, portanto, é natural que o público que nos chega não venha da mesma forma. Portanto, não chega até nós da mesma forma. Portanto, os nossos alunos em 2010 tinham umas determinadas características porque também eram provenientes de uma história de ensino de um determinado tipo. E, portanto, será natural que com toda esta permeabilidade de entrada, as coisas não estejam exatamente do mesmo modo. Pronto. E foi aí que também comecei outra vez a olhar para isto, e em setembro, quando a doutora Teresa e a Anabela lançaram o desafio, eu disse, ok, mas então preciso de ter dados concretos para não ser apenas uma simples suspeita, e haver algo mais concreto para poder apresentar às pessoas. Então este ano, e todos os meus alunos no início do ano, fiz novamente aquilo que entretanto vos vamos mostrar, a Anabela e eu, e realmente as coisas vão mudando. Vão mudando e nós vamos tendo que tomar conta, sobretudo eu acho que é tomar consciência dessa mudança. Depois faremos com isso o que conseguirmos e o que estiver ao nosso alcance, mas pelo menos tomar consciência de que existe, que eu acho que é importante. E pronto, Anabela, passo. Então eu vou partilhar o ecrã, tem metade aqui a dizer, eu disse que não ia ver ao chat, mas claro que já fui. O meu som não está muito bom, mas eu agora não tenho condições para ir buscar nada e, portanto, acho que os meus técnicos também não vão socorrer. Acho que o problema é que eu me mexo bastante, eu não consigo, costumo gesticular, vou tentar estar mais quietinha e falar mais pausadamente. Eu acho que é isso mesmo, Anabela. Não é? Porque acho que o som vai e vem. Essa energia toda, se estiver um bocadinho mais centrada no... Mais quietinha. Ok, eu vou tentar. Bom, então, esta temática não é nova, nem pacífica. Há opiniões muito diversas, contraditórias, há os defensores acérrimos e os opositores também a igual grau. Surgiu essencialmente nos anos 50 do século XX e tornou-se mais popular na altura em que a maioria de nós nasceu, nos anos 70. Nós vamos dinamizar isto da seguinte forma, portanto, eu vou dar a parte de caracterização, se calhar, sem grande teoria, portanto, isto tem uma grande base de teorias
do ponto de vista sociológico, psicológico, cognitivo, pedagógico, também não as sabemos, mas é complexo. Portanto, vou passar à caracterização e depois vem a Diolinda com alguns estudos e com as receitas, acho eu. Bom, então, está aqui a nossa agenda para hoje, portanto, uma pequena introdução. O modelo que nós utilizamos é o do Felder-Silverman. Na altura comecei a estudar isto, encontrei uma revisão sistemática da literatura com mais de 70 modelos e que incluiu 13 modelos principais, este estava lá, e por coincidência também, quer eu, quer a Diolinda, se temos falado, usamos este modelo. O ILS é o teste para diagnosticar o que é que somos, no fundo. Portanto, há muitas definições de estilos de aprendizagem e eu nem pus aqui referência porque isto está aqui uma amálgama, se calhar, portanto, caracterizam a maneira como nós preferimos receber, processar, armazenar informações, ideias, conceitos, etc. E, portanto, o que é que se passa aqui? Portanto, como nós sabemos, os alunos aprendem de formas muito diferentes. Uns preferem ver, outros ouvir, outros refletir de forma isolada, outros trabalhar em grupo. Os professores, e nós sabemos que ensinamos de formas diferentes, às vezes a mesma pessoa, o mesmo professor ensina de formas diferentes em função da natureza de conteúdos, em função do nosso estado de espírito, etc. E, portanto, como é que nós vamos aqui conciliar estas coisas? Portanto, estes três são os modelos mais comumente usados. O que nós vamos falar é do Felder-Silverman. E como é que ele se caracteriza? Portanto, primeiro, gostamos também deste modelo porque ele foi desenvolvido por um homem das engenharias e tendo em consideração alunos das engenharias, o senhor ainda é vivo, e continua a fazer palestras sobre o assunto. E como é que ele classifica o indivíduo? E, portanto, eu gostaria agora que aqui vocês fossem tomando algumas notas só para ver se isto faz algum sentido para vocês, sem fazer o teste ainda. Portanto, como é que ele classifica um indivíduo e cada um de nós é de uma destas formas? Como? Sensorial ou intuitivo. Ou seja, cada um de vocês é sensorial ou intuitivo, já vamos ver o que é que isto quer dizer. Mas é também visual ou verbal. E ativo ou reflexivo, e sequencial ou global, e dedutivo ou indutivo. Ou seja, muitos perfis podemos ter aqui. O diagnóstico é feito com base num questionário, vamos dar no final, e, portanto, as respostas a esse questionário fornecem para cada uma das dimensões uma pontuação que corresponde aos dois estilos, portanto, às duas dimensões abrangidas por estilo em questão, ou seja, eu sou visual ou sou verbal, e para isso eu tenho uma escala, ou seja, eu posso ser fracamente ou moderadamente ou fortemente. Este slide, e portanto esta imagem que está aqui é um extrato do resultado do tal questionário, portanto vocês quando fazem o questionário têm uma coisa deste género, e já passa a caracterização, mas o que é que isto diz? Que o indivíduo que fez este teste é fracamente reflexivo. Poderia ser ativo ou reflexivo, numa escala fraca, ou seja, de 1 a 3, ou moderada, de 5 a 7, ou fortemente, uma coisa ou outra, na escala de 9 a 11. E ele, por acaso, é fracamente reflexivo. O que é que isto quer dizer? Se uma pessoa for diagnosticada de maneira fraca, digamos assim, quer dizer, não tem nada a ver com questões de QI, mas significa que não é gravemente afetada se tiver um professor ou se for confrontada com um estilo que é antagónico a essa dimensão. Pronto, já vamos então caracterizar. Então, este indivíduo é fracamente reflexivo, é moderadamente sensorial, obteve uma classificação de 7, é fortemente visual e é moderadamente sequencial. Eu agora tenho aqui as imagens, é um conjunto de coisas já à frente, mas pronto, acho que me vou conseguir desenrascar. Pronto, esta imagem não combina bem com o resto, mas é para vocês verem o que é realmente gerado para quando fizerem o teste, por esse teste. Ora bem, vamos então ver que tipo de, como é que se faz este diagnóstico. E, portanto, de acordo com este modelo, um indivíduo é definido, digamos assim,
em função das respostas a 5 questões genéricas. Então, quais são essas questões? Primeira questão: como é que vocês preferem receber a informação? Perceber a informação de maneira sensorial, ou seja, através de imagens, de sons, de coisas concretas, sensações físicas, ou de forma intuitiva, ou seja, através de intuições, raciocínios, possibilidades. Ou seja, e esta tabela penso que sumariza isso, e portanto seria bom que vocês, acho eu, que fossem registando aí se acham que são sensoriais ou intuitivos. Então é assim. Os sensoriais utilizam essencialmente, como o próprio nome indica, os sentidos, ou seja, gostam de coisas concretas que vêm pela visão, pela audição, pela fala, preferem essencialmente informação concreta. Já os intuitivos preferem usar o pensamento, especular, imaginar informação abstrata, tudo o que é mais abstrato, conceitos, fórmulas, etc. Por outro lado, os sensoriais preferem resolver problemas por um método pré-estabelecido, portanto, seguem sempre a mesma fórmula, gostam de repetição, gostam de detalhes, gostam que, por exemplo, o professor apresente um quadro ordenado, não acontece comigo, e, portanto, são mais pragmáticos, no sentido em que preferem, portanto, atividades práticas. E, portanto, quando se apresenta uma nova matéria, gostam que relacione com situações concretas ou que contextualizem com um problema conhecido para eles. Já os intuitivos gostam de inovação, não gostam de repetições, são mais generalistas, são impacientes com os detalhes, são mais teóricos e, portanto, preferem atividades mais teóricas e, como se perdem muitas vezes nas especulações, nos raciocínios e nessas coisas todas, demoram mais tempo a fazer as coisas. E, portanto, precisam de tempo suficiente para desempenhar as suas tarefas. Portanto, eu gostaria que vocês fossem assim, acham que sou mais sensorial ou intuitivo, ou depende. Pronto. Não estou a conseguir mudar de slide. Ora bem, tenho aqui uma imagem já agora, aproveito como está na moda o ChatGPT de famílias, foram geradas através da nossa descrição textual por um familiar desse ChatGPT, que depois posso dizer qual é. Portanto, fazemos uma descrição, às vezes não corresponde exatamente, porque as descrições também não estão assim tão afinadas. Ora bem, mas isso é só um à parte. Segunda questão, portanto, porque o indivíduo não é só uma coisa. É várias coisas. A segunda questão a que nós temos que responder é, através de canal de informação externa, é percebida mais efetivamente. Ou seja, eu prefiro usar um canal visual, diagramas, figuras, gráficos, ou um canal auditivo, palavras, sons, textos. Então, se eu for visual, por acaso não sou, as pessoas visuais relembram com maior facilidade e retêm mais facilmente se virem coisas através de diagramas, fluxogramas, de filmes, de demonstrações. E, portanto, normalmente desligam e esquecem-se daquilo que lhes é comunicado verbalmente. Agora, imaginem, nas nossas aulas nós essencialmente falamos, é claro que utilizamos também diagramas, etc. Os verbais, por outro lado, conseguem tirar maior proveito das palavras, das explicações escritas e faladas, em detrimento das demonstrações visuais. Também aqui recorri ao meu amigo familiar do ChatGPT. Portanto, esta dimensão diz respeito ao meio, enquanto a primeira pergunta diz respeito à percepção, como é que eu percebo e como é que pressiono melhor a informação, esta pergunta diz respeito ao meio. Qual é o canal que para mim é mais eficaz e eficiente? Terceira questão. Como é que temos aqui o aluno, é um indivíduo, portanto, como é que o indivíduo prefere processar a informação? Portanto, a outra coisa é como é que eu recebo a informação, ou como é que eu prefiro receber, a outra coisa é como é que eu prefiro processá-la. E, portanto, aqui eu posso ser ativa e, portanto, preferir processá-la ativamente, portanto, envolvendo em atividades físicas, trabalhos de grupos, discussões, ou reflexivamente por meio de introspeção. Então, se acharem que são ativos, isto é só, estamos ainda no domínio da especulação, não é? Porque depois podem fazer o teste.
gostam, mas se acharem que são ativos e que se identificam como uma pessoa ativa, gostam de trabalhar em equipas, gostam de experimentar coisas, atividades práticas. Se acharem que são reflexivos, então gostam mais de trabalhar a sós, são mais teóricos, gostam de atividades de reflexões, tudo bem, até posso fazer uma experiência então, mas se eu mudar os dados do problema, se fizer alterações, mas há aqui uma tónica que é o facto de preferirem tarefas individuais e trabalhar de forma individual. Mais uma vez aqui uma imagem também gerada através do tal chatbot. A última questão, não é propriamente a última, mas já vão perceber porque é que eu digo que é a última. É a última que o teste avalia. Mas pronto, a quarta questão é como é que eu consigo progredir até conseguir o entendimento? Ou seja, eu prefiro compreender as coisas de forma sequencial, detalhadamente, de forma contínua e passo a passo ou globalmente em grandes saltos. Ou seja, prefiro as árvores ou floresta. Então, as pessoas sequenciais têm um pensamento mais convergente e preferem mais exercícios de análise e, portanto, gostam de aprender as coisas de forma linear, passo a passo, normalmente dizem-se mais organizadas, seguem caminhos que para a maioria das pessoas são vistos como mais lógicos. Já os globais aprendem saltos intuitivos e muitas vezes seguem caminhos completamente aleatórios ou desordenados e são aquelas pessoas que sofrem mais com o nosso sistema de ensino porque precisam de perceber a relação entre aquilo que está a ser apresentado com os seus conhecimentos prévios. Ou seja, o aluno precisa de saber para que é que aquilo serve, aquilo que eu lhe estou a ensinar serve para quê? Como é que se relaciona com outros aspectos, outras matérias, outros conceitos que já lhes foram ensinados e, portanto, precisam de perceber esses relacionamentos. Muitas vezes têm um pensamento divergente e, portanto, preferem sempre o retrato geral ou o objetivo da lição antes de serem apresentadas as suas etapas. Portanto, antes fazíamos uma coisa e uma resolução muito metódica, passinho a passinho, precisamos dar este contexto genérico, mas a Deolinda depois é que vai dar as receitas. Mas, na realidade, eles gostam de perceber a relevância das matérias e relacioná-las com coisas que conhecem. Para contrastar, esta figura não foi gerada pelo ChatGPT, porque se calhar a minha descrição e da Deolinda não foram tão boas, e portanto não conseguimos, esta imagem não combina tanto com o grafismo das outras, mas não conseguimos, a descrição não foi suficientemente boa para gerar uma figura que achávamos mais esclarecedora. E, portanto, os sequenciais, as coisas passinho a passinho, os globais preferem ver a floresta, o global. Okay? Ora bem, a última pergunta é com que tipo de organização da informação o aluno se sente mais confortável, o aluno, o indivíduo, e, portanto, a resposta a esta pergunta classificam como indutivos ou dedutivos, ou seja, se primeiro apresento factos, informações e depois os princípios básicos, portanto tenho um ensino indutivo, eu sou indutivo. Se eu prefiro primeiro os princípios e depois as consequências e as aplicações são deduzidas, então são dedutivos. Então o que é que se passa? Porque é que eu há pouco falei nas 4 questões e não nas 5? Apesar de no modelo teórico o autor considerar também esta dimensão, ele não a avalia no seu instrumento, no tal ILS, porque ele considera que todo o processo de ensino deve ser realizado de forma indutiva. Ou seja, eu primeiro devo apresentar os aspectos práticos e depois é que devo progredir para os conceitos teóricos. E nós, essencialmente, no ensino superior, fazemos o contrário. Portanto, primeiro apresentamos os conceitos teóricos, as abstrações, e depois é que damos alguns exemplos. Então, o que é que ele diz? Realmente, as crianças, como é que aprendem as coisas? Observando como é que se fazem as coisas e depois é que edificam os conceitos, não é? Com o tempo. E, portanto, ele acha que mesmo num grau mais elevado, para todo o material que é novo,
e que o indivíduo ainda não conhece, isso deve ser feito de forma indutiva. É o que maximiza a aprendizagem. E, portanto, eu agora vou aqui despartilhar, digamos assim, e vou dar a palavra à Diolinda. É isso, não é? É. Eu esqueci-me já agora de dizer no início que a nossa ideia é não estar atento ao chat. Porquê? Porque eu e a Diolinda também nunca nos ouvimos uma à outra. E, portanto, não fizemos esse ensaio e também queria estar com atenção ao discurso da Diolinda e, portanto, se quiserem, obviamente, isto não está protegido, podem escrever entre vocês. Mas as perguntas talvez no final, ou se tiverem agora alguma coisa que estejam aí impacientes com uma dúvida, mas não vamos estar a olhar para o chat, não sei se disse isso no início, se não. Então, Diolinda, desculpa. Anabela. Então, continuando. Esta é a caracterização da predominância em cada um dos indivíduos. Pronto, não quer dizer que seja formalmente aquilo que ele é durante toda a vida, mas é aquilo que lhe é predominante quando tenta aprender um novo conceito ou um novo assunto. E se olharmos, e depois, claro que a curiosidade vai para o sítio onde nós trabalhamos, não é? Se olharmos para os alunos com que nós trabalhamos, este ano, no início, como eu vos disse há pouquinho, no início do ano, em setembro, eu propus aos meus alunos, na aula de apresentação, que eles preenchessem o tal inquérito. Tive o cuidado de lhes dizer que eles podiam, se quisessem, não se identificar, mas que era importante que nós conhecêssemos, e em termos pessoais, que eu conhecesse para quem estava a falar e qual era a melhor forma deles aprenderem. E eles foram bestiais, eu diria, porque responderam praticamente todos os que estavam na aula, ainda foi quase a totalidade dos alunos. E, de facto, perante o estudo que tínhamos feito em 2010 e 2011, o cenário é diferente. Portanto, posso dizer-vos que em 2011 esta coluna dos alunos verbais era inexistente, quase. Portanto, era muito residual. E, portanto, os nossos alunos de mecânica continuam a ser, na sua maioria, ativos, mas também há já muitos alunos que têm uma maior tendência à reflexão. Como a Anabela disse há pouco, o nível mais baixo, portanto, ser classificado da forma mais baixa, é talvez aquilo que nós gostaríamos mais de ver aqui. Portanto, gostaríamos mais que eles estivessem todos nivelados por baixo, porque assim a nossa forma de ensinar, qualquer que ela fosse, era apreendida por ambos os extremos, digamos. Mas pronto, já lá vamos. Portanto, os de mecânica são basicamente assim, portanto, são muito sensoriais, na sua grande maioria, mas não podemos descurar esta percentagem que aqui aparecem já de alunos bastante intuitivos. São, na sua maioria, também visuais, mas lá está, também temos a percentagem dos verbais. E há uns anos atrás eles eram quase todos sequenciais e agora já temos bastantes que são globais. Portanto, a visão do tipo de alunos que tínhamos está de facto a mudar e é preciso que nós nos adaptemos e que eles também consigam vir ao encontro das nossas formas, porque nós não conseguimos todos, certamente e em todas as circunstâncias, adaptar a forma como nós ensinamos a todos eles, mas conseguimos que exista um compromisso de parte a parte, nós tentando ir ao encontro deles e eles ao nosso encontro, mas é preciso que eles tenham disso conhecimento e, portanto, que é para poderem fazer o trabalho no sentido que seja mais proveitoso para eles aprenderem. E, portanto, é preciso que eles saibam disso. Eu vou, entretanto, mostrar-vos, assim, alguns. Na sua maioria, há uns anos, eles eram todos assim, portanto, os resultados dos testes eram todos deste tipo. Eram alunos, como vos disse, ativos, sensitivos, visuais, sequenciais, continuam a ser, eu diria, a 1/3, mais ou menos,
mas depois aparece-nos já em ambos os lados das dimensões, ou seja, não estão todos à esquerda, mas começam a balançar entre esquerda e direita. E depois há alguns ainda, e começa a haver cada vez mais, algum tipo de alunos que é claramente polarizado, ou seja, um aluno que é francamente ativo, que é francamente sensorial, que é francamente visual e que é francamente global. E, portanto, um aluno deste tipo, se eu estiver a fazer uma resolução, que seja uma resolução sequencial, daquelas que todos nós pensamos que é a resolução que os alunos mais preferem, que vá tudo por passinhos e etc., chegamos ao fim e o aluno global perdeu-se a meio porque não percebe porque é que aquilo está a ser calculado, não faz a mínima ideia porque é que tem que fazer aqueles subpassos, porque ainda não percebeu qual é que é o objetivo do exercício. Portanto, para ele não faz sentido ir ali àquele pormenor que ele não percebe para que é que aquilo vai ser usado. E depois também nós apresentarmos e termos a tentação de apresentar tudo de uma forma visual é bom para este aluno, por exemplo, mas para um aluno que seja verbal e que não tenha uma definição clara dos conceitos, que não tenha uns apontamentos bem estruturados e arrumados, para ele vai ser muito difícil conseguir resolver, conseguir perceber aquilo que se está a querer ensinar. Um aluno que não que seja reflexivo e que esteja polarizado, aqui não tenho esse exemplo, mas um aluno que esteja polarizado do lado reflexivo, se eu colocar a fazer um trabalho de grupo numa aula, sem ter dado tempo para ele pensar o que é que eu estou a ensinar, como é que ele compreende aquele conceito, e se eu colocar de imediato num conjunto de alunos a fazer um trabalho de grupo, a reação dele vai ser pura e simplesmente parar, não fazer absolutamente nada, e o que leva muitas vezes ao professor, quando está a olhar para o grupo, ter a sensação de que ele não está a fazer nada. O problema, se calhar, não é ele não está a fazer nada porque ele não consegue verdadeiramente fazer o que quer que seja. Ele precisa de tempo para amadurecer o conceito para depois poder dizer alguma coisa que seja proveitoso para o grupo. Enquanto os alunos ativos são aqueles alunos que, quando nós os colocamos a fazer um trabalho de grupo, eles dizem tudo aquilo que lhes vem à cabeça, o que interessa, o que não interessa, mas verbalizam tudo aquilo que querem, tudo aquilo que sabem relativamente ao assunto. Um aluno que é reflexivo vai ficar a olhar, vai ficar a ouvir, mas isso não significa que ele não esteja a pensar no exercício. Portanto, a nossa postura para com ele também tem que ser se calhar sabendo que ele é dessa forma, dar-lhe tempo, ou dar tempo ao aluno, antes de propor sequer o trabalho de grupo. Claro que o ideal será nós chegarmos a este equilíbrio. Pronto, se conseguíssemos com a nossa ajuda, com o conhecimento pessoal que o aluno tem de si próprio, com o trabalho que possa fazer, com as ferramentas e os meios que nós lhe possamos dar, se ele conseguir este equilíbrio na forma de percepcionar as coisas e percepcionar aquilo que nós lhe queremos ensinar, ou aquilo que outra pessoa qualquer lhe possa ensinar de futuro, ele será muito mais permeável a todo o tipo de informações que lhe possam chegar. Nos alunos do mestrado, estamos a falar em alunos mais velhos. Portanto, o que se passava com os alunos de mecânica, que era este aparecimento já de alunos que são verbais, que são globais, que são intuitivos e que são reflexivos, nos alunos de mestrado vemos que eles já são claramente aquilo que costumavam ser, digamos. Ou seja, são alunos onde a coluna do verbal não aparece, portanto são alunos que precisam muito de experiências e precisam muito de visualizar aquilo que estão a aprender, mas características diferentes em mestrados diferentes. Portanto, a forma de ensinar e o conteúdo daquilo que nós lhe vamos ensinar e a forma como vamos apresentar, sendo o mesmo conceito, tem que ser feito de formas diferentes.
E, portanto, um aluno de eletrotecnia é um aluno que é claramente um aluno sequenciado, enquanto um aluno de ativos físicos é um aluno claramente global. E, portanto, é preciso muito cuidado da nossa parte, o cuidado ao transmitir e no transmitir do conhecimento. Estas cruzinhas aqui, se tiverem curiosidade, é a média, portanto, aqui eu penso que todos vocês terão mais ou menos uma ideia do que é uma caixa de bigodes, há pouco esqueci-me de referir isso, mas estas cruzinhas que aparecem aqui é a média, portanto, dará para ter uma ideia da forma como podemos falar aos nossos alunos e em média para quem é que falamos. E agora, nós gostávamos, a Anabela e eu, que vocês, perante aquilo que a Anabela vos foi apresentando e perante aquilo que é o retrato dos nossos alunos e as notas que vocês foram tomando, gostávamos que, mesmo sem fazer o teste, naquilo que percepcionam que seja a vossa forma de aprendizagem, que nos respondessem assim a 4 picances, digamos. Que é, o primeiro, como é que vocês acham que são? Acham que são sensoriais? Acham que são intuitivos? Como é que acham? Olá, Dilinda, só uma dúvida. Sim, Esta poll que nós estamos a responder é aquilo que nós achamos que nos caracteriza, a nós. exatamente. Vocês acham, só por ter estado a ouvir, Sim, sim. Olha, só dá é para uma, não é? É que podíamos colocar um bocadinho do meio, mas é aquela mais, não é? Pois, Não pode. só dá para escolher uma opção. Sim, é verdade, Céu. É, porque podemos ter um mix, não é? Mas o que Exatamente. acham que predomina? O que acham que predomina? Foi isso, pois, quando eu vi que não podia carregar nas duas. E normalmente é assim que até os nossos alunos também são. Ó, professora, mas depende das matérias. E aí essa questão foi muito colocada, pronto, e é sempre muito colocada quando nós tentamos fazer isto em aula. E aquilo que eu normalmente lhes digo, não sei se é o correto, pronto, porque como a Anabela disse, e é verdade, nós somos curiosas disto, não somos professoras de psicologia, nem de educação, nem pronto, nós usamos isto como uma ferramenta que pensamos que nos ajudará a chegar melhor aos alunos. E normalmente aquilo que eu lhes digo é, no contexto da matemática, porque é isso que eu vou ensinar-vos, no contexto da matemática, como é que vocês melhor aprendem. Se calhar a aprender outro tipo de matéria e outro assunto, poderão ser ou sentir-se de uma forma diferente. Mas quando estão a aprender e quando estão a aprender conceitos matemáticos, o que é que vocês realmente sentem necessidade e como é que vocês aprendem melhor? Pronto. Mas atenção, quando responderem ao questionário não vai haver dúvidas. O tipo de questões são completamente diferentes. Não tem nada a ver. Exato. Ora bem, deixem-me só por aqui. Fechaste? Fechei, agora vou mostrar-vos o resultado. Portanto, expectável. Expectável, sim. Pronto, e agora a outra dimensão, visual ou verbal. Ainda não fizeste o stop sharing, não? Penso que sim. É que aqui ainda me aparece. Não, ainda não fiz. Desculpa bem, certo. Agora a segunda É. dimensão.
Penso que já podemos terminar. Sim, acho que eles são rápidos. Tá. Pronto, temos 78% visuais, 32. 32% verbais. E agora a terceira, ativos ou reflexivos. Pessoal, agora tenho que tomar atenção a isso, estou tramado. Oh, Cássio, estás com o som. Tá? São Ok. chumbas o teste. 51, 49. Fui descoberto. Foste descoberto, vais chumbar. E finalmente a quarta, sequencial global. Ok. 71, 30. 29. Ups, pois é. Espera lá. Para ver se eles Certo, estavam atentos. Para ver se estavam atentos. certo. Já podes. Já. Pronto, então, deixa-me cá só pôr aqui. Certinho. Ok. E agora partilhar convosco. Não fechaste? Já. Pronto. Conseguem todos ver agora o resultado assim da nossa brincadeira. Pronto, isto é mesmo uma brincadeira, atenção, porque aquilo que nós fizemos é baseado no conhecimento que cada um tem de si próprio. Depois, que tem a sua importância, obviamente, e o teste também terá uma importância que devemos entender como sendo a importância do teste, não uma coisa absoluta. Portanto, o importante também é não absolutizarmos todos estes resultados. Porque lá está, depende daquilo que queremos aprender, depende dos contextos em que estamos, e pronto, mas de facto aquilo que intuitivamente, ou agora é perigoso usar estas palavras, mas aquilo que numa primeira tentativa nós vemos e nos reconhecemos, é assim, portanto, mais sensoriais, mais visuais, aqui um bocadinho de equilíbrio entre ativos e reflexivos e mais sequenciais. Pronto. Agora, aquilo que a Anabela tinha dito que são receitas, isto são receitas que vi, portanto, são coisas que nós podemos ir experimentando e podemos ir vendo que resulta melhor e de acordo com a teoria que nós vamos seguindo, o Felderman e da Solomon, são aquelas que nos são propostas e que vemos que de facto vão dando algum resultado. Como é que nós poderemos contemplar todos os alunos? Esta palavra contemplar tem dois aspectos e duas formas de ler. Pelo menos para mim terá. Mas este contemplar todos os alunos começa por, antes de responder ao que quer que seja, fazer mesmo este ato de contemplação dos alunos, olhar para eles, observá-los. Independentemente daquilo que tenham sido os resultados, olhar para cada um de forma única. Portanto, como um indivíduo que está ali para aprender e como é que eu lhe posso chegar melhor. E depois contemplá-los com aquilo que nós possamos dar-lhes aí numa atitude de entrega. E parece-me que, e parece-nos a nós que o material a apresentar aos alunos deve ter uma mistura entre informações muito concretas para aqueles alunos que são mais sensoriais
mas também não pode deixar de lhes mostrar, ou não podemos deixar de lhes mostrar a necessária abstração. Portanto, quais são os princípios, quais são as teorias, quais são os modelos matemáticos. Por exemplo, nós ao ensinar matemática e ao fazer a avaliação de competências de modelos, da parte de capacidade de modelos matemáticos, vemos que é aí que os alunos têm a sua maior dificuldade. Portanto, é-lhes difícil olhar para um problema e conseguir desenvolver um modelo matemático que o poderá eventualmente resolver. Não é à toa, porque se eles são alunos, na sua grande maioria, sensoriais, eu estou a pedir a um aluno que seja intuitivo. Portanto, eu tenho que lhe dar ferramentas para ele conseguir passar daquilo que lhe é natural e intrínseco para aquilo que eu gostava que ele conseguisse aprender melhor e conseguisse fazer melhor. Mas levará tempo e, portanto, não é numa unidade curricular só, não é num ano só que ele vai aprender essa competência. E, portanto, eu também, minha função enquanto professor, alertá-lo para as ferramentas que ele poderá eventualmente usar para conseguir desenvolver essa competência de modelar, porque não é uma coisa que lhe é naturalmente intrínseca. Depois, tentar mostrar conexões do assunto que nós estamos a tentar trabalhar com situações reais. Isso é absolutamente necessário para os alunos que são sensoriais. Talvez os nossos alunos gostem tanto de ir para um laboratório, porque eles são claramente sensoriais e, portanto, a partir da experiência que têm, conseguem perceber melhor o assunto que estão a estudar. Mas também é importante, para que todos no seu conjunto tenham sucesso, é importante que antes dos intuitivos irem para um laboratório, ou antes de eu fazer alguma conexão com o mundo real, eu lhe dê dê o exemplo de qual é que é a teoria geral onde me estou a basear, quais são os aspectos, os aspectos práticos onde esse assunto se baseia. E depois, bastante importante, esta parte do reservar tempo para as atividades, portanto, explicar os conceitos, sim, e fazer as conexões com as situações reais, sim, mas também ter atividades onde eles vão trabalhar isso. E depois uma coisa que também é muito importante e que foi talvez um dos maiores frutos do projeto onde estive envolvida, da avaliação de competências, foi esta última parte, não fazer perguntas muito grandes, não misturar assuntos. É importante saber se eles conseguem relacionar, certo? Mas a pergunta ser curta, concisa e explícita. Portanto, senão o aluno não vai conseguir identificar, o aluno intuitivo vai ser difícil, ele começa a ler o enunciado e quando chega ao fim já não se lembra de onde é que começou. Para os alunos visuais e verbais, aqui eu penso que é mais fácil nós conseguirmos contemplá-los, porque nos nossos apontamentos, pelo menos daquilo que eu tenho visto dos colegas em 32 anos de ensino, nós temos muita preocupação em juntar a uma definição, ou juntar a um descritivo, ou juntar um fluxograma, juntar também um gráfico, uma imagem, fazer acompanhar com alguma simulação. Portanto, essa preocupação eu acho que nós a temos e todos os dias nós fazemos isso quando preparamos as nossas aulas. Portanto, preparamos-las muitas vezes para ambas as dimensões, tanto para os alunos visuais como para os alunos verbais. E claro que sim, que devemos continuar a fazê-los, mas não esquecer que quando se está, por exemplo, a ler um enunciado de um exercício, é de facto importante que se faça o boneco do exercício. Quando se está a falar num algoritmo ou na construção de um algoritmo, fazer um fluxograma é importante. O aluno que não tem isso e é verbal, vai ser muito difícil conseguir fazer as coisas como será desejável. Entre os ativos e os reflexivos, fazer apresentações alternadas com pausas, para que as pessoas vão refletindo para que os alunos vão refletindo sobre o que vão aprendendo.
mas ao mesmo tempo que uns precisam dessas pausas para refletir, outros precisam de pausas, entre aspas, para discutir, para debater. Nem que seja simplesmente perceber e ouvir da boca deles se aquilo que nós dissemos chegou da mesma forma como nós dissemos. Ou seja, o facto de repetir, o facto de estar contra, a favor, ok, não interessa aí, não interessa se está contra, se está a favor, mas o facto de falar para os ativos é muito importante para interiorizar. Apresentar também materiais que enfatizem a solução prática dos problemas, resolver problemas e apresentar problemas que estejam relacionados com a licenciatura que eles estão a tirar, com aquela que eles escolheram. Aí temos às vezes alguma dificuldade em termos, agora falo particularmente em nós que somos professores de matemática, temos às vezes alguma dificuldade em encontrar problemas práticos nas licenciaturas. Aquilo que eu aconselho e que eu vou fazendo e que eu vou tentando é falar com colegas da mesma licenciatura, que estão a dar outras unidades curriculares que eu nem faço a mínima ideia o que é que são, nem o que é que têm lá dentro, mas sei onde é que a matemática é usada e, portanto, tentar ir buscar esses exemplos, nem que não seja na sua versão prática mesmo original, mas que se possam, com algumas relaxações que não desvirtuem o problema, mas que possam ser tratados em contexto de aula. Aqui, claro, ao fazer essa solução prática e ao apresentar esses materiais para a solução prática, haver também a compreensão de base, portanto, o aluno que é reflexivo não vai conseguir olhar para a solução prática e ser crítico sem perceber qual é que é a base que está por trás. Neste último ponto C, envolve da nossa parte, enquanto docentes, algum cuidado na preparação dos trabalhos práticos. É muito difícil para um aluno reflexivo, a meio de uma aula, colocarem-no a fazer um trabalho prático que ele não tem ideia, pelo menos desde o início da aula. Portanto, se no início da aula, e aí juntamos os reflexivos com os globais, se no início da aula não for dito ao aluno o objetivo da aula e o que é que se pretende fazer ao longo da aula, ele não vai, ao olhar para a matéria que nós estamos a tentar expor, ele não vai refletindo nela, ou melhor, ele poderá ir refletindo nela, mas num contexto de, depois tenho tempo em casa de o fazer. Mas se ele souber que naquela aula vai ser feito ou resolvido um exercício prático onde aquilo tem que ser posto em prática, aí sim ele vai podendo ir formando as suas ligações de conhecimento para, quando está efetivamente em contexto de trabalho prático, poder dar a sua contribuição no grupo. Porque senão, como disse há pouco, ele vai calar-se e nós vamos ter a sensação de que ele não está minimamente interessado naquilo que nós lhe propusemos. A questão não é estar interessado ou não, a questão é que ele não tem capacidade para o fazer. Pelo menos porque não teve tempo de se preparar. Não é porque ele não seja capaz, é porque ele não teve tempo de se preparar para isso. E, portanto, se queremos que existam bons resultados para todos os tipos de alunos, uma boa prática será, na semana anterior, tentar programar a matéria que o aluno vai trabalhar na semana a seguir. Se ele o fizer, 5 estrelas, se ele não o fizer, amigo, tiveste a oportunidade para isso. Pronto, também não podemos massacrar-nos por eles não fazerem aquilo que lhes é suposto fazer. Portanto, as ferramentas estão lá e os meios são colocados. Se as pessoas se o aluno depois não faz, pronto, aí também já é um bocadinho responsabilidade dele, um bocadinho não, completamente responsabilidade dele. Nos alunos sequenciais e globais, fornecer esta visão geral, como eu disse há pouco também, apresentar as etapas todas para os sequenciais e fazê-lo de uma forma ordenada, estabelecer o contexto entre a relevância do assunto e relacioná-lo sempre com a experiência anterior do aluno. É importante
E aí eu acho que os senhores diretores de curso, desculpem, mas eu acho que os senhores diretores de curso têm aqui um papel muito importante, que é congregar à mesma mesa e falar sobre aquilo que se ensina, como é que se relaciona, o que é que... E haver também na própria estruturação do curso uma sequência de aprendizagem, que é para os alunos terem âncoras nos anos anteriores que lhe permitam estar de uma forma mais confortável no ano atual e perspectivar o que é que podem vir a aprender no ano seguinte. Portanto, aí acho que é também importante relacionar e pôr as pessoas do mesmo ano, que dão matérias no mesmo ano, a conversar entre si. E é algo que os senhores diretores de curso poderão fazer. Possibilitar métodos inovadores de solução para os alunos globais. É importante, recordem que eles não gostam de repetição, portanto os alunos globais gostam de ter a perspectiva geral e gostam de ser inovadores, portanto temos que lhe propor e até desafiá-los a pensar qual é que é a outra forma de fazer, se haveria, se não haveria, quais eram os contras e aquilo que poderia estar a favor, as vantagens. E sobretudo também haver muita organização no quadro. Sim, é importante. É importante a organização. Principalmente também lembrar-nos que dentro de cada indivíduo, tudo isto existe em simultâneo. Pronto. Todas esta imagem é do Felder, eu acho que é uma imagem muito feliz, eu gosto imenso desta imagem. Dentro da pessoa existem todos estes tipos, fruto da forma como a pessoa foi educada, fruto da forma como ela cresceu, como ela foi aprendendo nos outros níveis de ensino, como foi a sua vida em termos emocionais, como foi a sua vida em termos financeiros. Fruto de tudo isso, o indivíduo não é formado apenas, não decide, não acorda de manhã a dizer agora vou ser sensorial. Eu agora vou ser sequencial, ele não acorda a dizer isso. A vida dele e a nossa vida é muito fruto da experiência que fomos tendo. E os nossos alunos também são assim. E, portanto, nós temos é que tomar consciência da maioria que temos à nossa frente, mas também, ao mesmo tempo, consciência dos extremos que temos à nossa frente e tentar falar para ambos, e tentar contemplar ambos. Onde é que nós temos uma grande vantagem, penso eu, relativamente a muitos outros locais de ensino? Nós temos muito instituído no ISEC os horários de atendimento. É aí que o aluno que tem uma forma e uma dimensão de aprendizagem que se pode descolar um pouco da globalidade do seu curso, é aí que nós o podemos atender de uma forma pessoal. O que é que isso envolve? Envolve que ele se queira dar a conhecer, envolve que ele vá ao horário de atendimento efetivamente, envolve que ele se mostre disponível, porque nós à partida, se estamos com esta preocupação de querer saber qual é que é o estilo de aprendizagem dos nossos alunos, à partida estamos disponíveis para isso. E envolve, da outra parte, a necessária disponibilidade. Muitas vezes nós também dizemos, pois, mas eles não vêm ao nosso horário de atendimento. Ok, e nós contemplamos a necessidade de o provocar na aula para que ele venha? Se sim, ok, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Se não, se calhar é um passo que podemos seguir. Podemos olhar, podemos aproveitar. Eu acho que há sempre um momento em que os alunos entram na aula e um momento em que os alunos saem da aula e quando nós lhes propomos realizar alguma tarefa, há sempre momentos em que nós os podemos observar. Se calhar também não estamos para aí virados todos os dias. Se calhar não conseguimos fazê-lo todos os dias. Ok, mas nos momentos em que conseguimos, também podemos usar isso para os ajudar e podemos ir picando aquilo que é necessário. Pronto, e agora, final... Vamos ver se funciona, Antes do final, vamos ver Podem se apontar funciona. as câmaras.
apontando as câmaras para aqui, têm acesso à página onde estão muitos materiais do Felder. E Não, onde é o está... ILS, o inquérito. Sim, mas eles ligando, seguindo as ligações, conseguem ter muitos materiais e conseguem ver se mantém-se atual a discussão. E claro, o que é importante também é não absolutizar isto, como nós dissemos no princípio. É uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta, eu acho que sobretudo para os próprios se conhecerem também, mas também para nos ajudar a mostrar-lhe as coisas de uma maneira que eles possam chegar. Eu vou partilhar convosco também no chat, porque gostávamos, e depois também poderemos partilhar convosco, gostávamos de fazer a comparação entre aquilo que efetivamente nós percepcionamos sem fazer o teste e depois de fazer o teste. Nós fizemos um pequeno questionário. Agora vou deixar aqui de partilhar isto, espera lá. Ai, tens de partilhar o seguinte, Diolinda. Sim, tem, vou só copiar. Vou só copiar o link para o Google Forms que nós vos propomos que depois respondam. Basta picarem Isto é anónimo. Sim, e é perfeitamente anónimo, portanto não recolhe e-mails, não recolhe nada, é só mesmo depois para fazermos a comparação e também para vos darmos a conhecer, se assim desejarem. Pronto. O seguinte, são os bonecos das oradoras, são os nossos bonecos. E pronto, foi isto que vos quisemos trazer. Agora gostávamos também que partilhassem connosco experiências que possam ter, dúvidas que possam ter ficado por esclarecer. E eu já agora queria acrescentar uma coisa. Força. Que é o seguinte, aqui a nossa ideia, pelo menos aqui acho que a minha é um pouco diferente da de Olinda, não é etiquetar os alunos. Não. É claro que ela tem outros cuidados pedagógicos, se calhar que eu não tenho, em termos de gabinete. Portanto, eu não me interessa saber o que é um aluno. O que me interessa é saber e ter consciência que eu tenho uma diversidade de alunos em sala de aula e, portanto, a minha ideia é diversificar os métodos. De uma forma simplista, se calhar, podemos resumir isto desta forma. É claro, também nos ajuda muitas vezes a perceber que muitas vezes somos injustos e eu deparo-me com essa situação de injustiça, já temos aqui uns comentários, já responde a isso, que é o seguinte, o aluno não participa, não vemos exteriorizar e achamos que o aluno não participa, quando ele pode estar num alto raciocínio e em grandes reflexões. Isso muitas vezes acontece, e isso é uma das coisas que eu aprendi com isto, não é? A não fazer estes julgamentos muitas vezes precipitados. Pronto, e portanto, eu não sou tão apologista de catalogar os alunos, portanto, mas acho que esta consciência é importante e não está permanente, pelo menos nas minhas aulas não está em permanência. Também volta lá me lembro e olhamos para as caras dos alunos e percebemos que aquilo não está a ser bem recebido. Depois, a nossa perspectiva, acho que aqui também é comum, não é de um facilitismo. Nós não queremos no sentido de reduzir as coisas, se achamos que as coisas devem não ter sentido. Por exemplo, eu acho que se devem ser submetidos a uma pergunta que tem uma certa dimensão, ela deve existir. Ou, por exemplo, no caso de sistemas digitais, e temos aqui colegas que percebem isso, eu tenho um exercício que eles têm que ser avaliados de uma forma mais verbal, porque tem que demonstrar os teoremas, conceitos. Agora, aqui a nossa ideia é, numa primeira abordagem, para o tal engagement dos alunos, para motivá-los, para, no fundo, estabelecermos aqui ligações emocionais, digamos assim, e para não os perdermos, porque há alunos que facilmente se perdem. Por exemplo, normalmente são os globais, e uma coisa que acontece muito, os meus quadros não são organizados. Eu vou pondo notas e vou acrescentando coisas e às vezes é uma confusão e eu vejo os alunos exteriorizarem isso. Aconteceu uma vez que o Francisco Duarte foi-me substituir porque eu tive que ser chamada de urgência para uma situação e eu percebi que quando regressei,
o que eles apreciaram o quadro dele, que estava sistematizado, organizado, uma caligrafia mais perceptível, e eu não sou assim. Eu vou respondendo e eu acho que se um aluno, para perceber aquilo, pelo menos tem que fazer um esforço a relacionar as coisas e sou mais dessa forma, porque se calhar também sou mais global. E, portanto, não quer dizer que também que o nosso estilo de ensino seja igual ao nosso estilo de aprendizagem. A primeira vez que fiz o teste, e descobri o teste, fiquei altamente chocada. Porquê? Porque o meu estilo era, aliás, o meu perfil era completamente o oposto dos alunos que ensinava. Portanto, durante muitos anos, os alunos das engenharias eram sensoriais, eram ativos, eram visuais, sensoriais, visuais, ativos e sequenciais. Quando eu sou intuitiva, verbal, reflexiva e global. E agora sou assim porque sou. Já não tenho problemas de dizer isso. Mas a primeira vez que fizemos o teste no grupo, eu tive uma reação que foi: mas tu não és uma verdadeira engenheira. Ok, está bem, porque os verdadeiros engenheiros têm que ser naturalmente visuais, porque é a capacidade de abstração, visualização, não sei o quê. Pronto, eu acho que isto não é bem assim, mas, portanto, eu queria essencialmente aqui dizer estas 3 coisas. Portanto, não sou apologista de etiquetar, não sou apologista de facilitar, é só para uma primeira abordagem e dizer assim, então estamos aqui a enganar os alunos. Mas é quase como isto, porque depois apanhamos, não é? E, portanto, eu acho que a nossa ideia é diversificar o máximo possível e, portanto, tentar ancorá-los e trazê-los para a aula. Era só isso que eu queria dizer. Luís, não sei se é o primeiro, se não. Eu penso que sim. É. Ok. Eu vou aqui baixar a mão para ir a ver. Ok, muito obrigado pela vossa iniciativa. Eu vou assim só dar 2 ou 3 provocações. A primeira, aí no vosso, eu julgo que até no link que partilharam, o nome ou o título do documento é Learning Styles, não é Teaching Styles. Ok? Começo por sublinhar isso porque faz toda a diferença. Estas ferramentas, assim como poderíamos ir para a teoria dos enneagramas e tudo mais, estas ferramentas servem essencialmente para as pessoas conhecerem a si. E eu costumo dizer que, e mais uma vez isto é mesmo o meu estilo de provocar, costumo dizer que é, digamos que, talvez uma vontade de sermos Deus quando nós dizemos que ensinamos. Nós não ensinamos. E o verbo ensinar nem sequer se deveria conjugar. O que acontece é que eu posso aprender, assim como o aluno pode aprender. Eu não vou ensinar. Eu, quando muito, posso desafiar. E o nosso papel enquanto professor será desafiar e não ensinar. Isso é uma ambição que eu acho que está para lá do mortal. Nós não vamos ensinar ninguém. Nós vamos provocar, vamos, quando muito, levantar algumas dúvidas, mas a ideia será sempre dar espaço ao aluno para ele, no meio daquilo que o caracteriza, que certamente vai distingui-lo de todos os outros, encontrar o seu caminho, e ele saberá, se calhar, com mais maturidade do que nós, qual é, porque cada um tem o seu, de chegar ao ponto. E por isso eu costumo, quando ouço estas sessões, aquilo que eu guardo sempre é isto, ok, olha, aqui está mais um inquérito interessante para os alunos se conhecerem, e isso realmente é uma ajuda para eles, porque eu diria talvez que é a maior ajuda que nós podemos dar olha, está aqui mais uma ferramenta que eventualmente te ajudará a ver-te melhor ao espelho. Mas vais ser tu a ver-te no teu espelho, eu não quero nada olhar para o espelho enquanto te estás a ver. E é esse, acho que acaba por ser esse o cuidado que nós temos que ter, não ser ambiciosos ao ponto de pensar que ensinamos. Eu não ensino coisa nenhuma, eu provoco, eu lanço desafios, mas ensinar não tenho ambições de o fazer. E partilhar com outra situação, nas aulas que leciono, eu tenho agora, até de uma forma mais ativa, levado a sério o PBL, o Project Based Learning, e tenho vários elementos de avaliação, e posso-vos partilhar que o aluno que recebeu a segunda melhor nota no projeto, que era o projeto mais desafiante, foi um aluno que teve 10, que ficou com 10, porque, na verdade, na avaliação contínua, nos testes que eram dados semanalmente, o aluno mostrou ser sempre muito fraquinho. Enfim, por desleixo contínuo, não sei, mas
isto chama-nos a atenção destas situações, que é, ele de facto, por exemplo, a desenvolver sozinho, porque fez sozinho e podia fazer em grupo, a desenvolver um projeto, ele foi, não digo brilhante, mas mesmo muito bom. Depois, noutras componentes, não foi assim tão bom, portanto, enfim, no fundo, hoje, todos põem os putos na escola porque não temos de os deixar, portanto, massificação. A massificação, na verdade, é violenta, é uma violência para as crianças, assim como é uma violência o horário que elas têm de aulas, o horário que estão sentadas, é tudo uma violência, e nós depois tentamos, no fundo, encontrar aqui caminhos para tratar melhor ou pior um prisioneiro. Eu acho que eles devem ter a sua liberdade e deixar, digamos que, deixá-los ser livres o suficiente para eles encontrarem o seu caminho. De facto, dar estas ferramentas, eu apontei aqui os vossos links, é a menor mais-valia para eles se ajudarem a conhecer. Mas, em todo o caso, nem todos estão dispostos para isso. Porquê? Porque nem todos estão interessados em ser prisioneiros. Eles terão o seu lugar de liberdade, que haverão de encontrar um dia. Ok, obrigado. Obrigada, Luís. E eu penso que a Anabela, não sei, ela depois dirá, mas concordo contigo que nós, estas ferramentas são para cada um se conhecer e para eles verem e tomarem consciência da melhor forma que podem aprender. A nós, o que é que nós podemos fazer? Diversificar as nossas formas de lhes dar a conhecer aquilo que eles podem aprender. Pode nos ajudar nessa perspectiva, não é? Se um aluno não é catalogar, como estava a dizer há pouco a Anabela, não é esse o objetivo. O objetivo é, de facto, tomar consciência das diferentes formas que existem de aprender e podermos não endeusar-nos, não é isso, mas tentarmos com aquilo que temos disponível e também com as nossas capacidades, porque se me pedirem a mim para fazer, se calhar, uma coisa que estava, aliás, se me pedirem para fazer uma coisa que está fora do meu alcance, eu não conseguirei fazê-la, por muito que eu a reconheça como sendo um meio, se calhar, para aprenderem melhor, mas epá, eu não consigo, ok? E então tomo consciência que, se calhar, isso poderia ajudá-los. Então, o mais que eu posso dizer é, olha, procurem, se gostarem de aprender desta forma, procurem um sítio onde isso seja visível, porque eu não vos consigo transmitir dessa maneira. Mas pelo menos ter a consciência que, de facto, existem diferentes formas de aprendizagem e que nós, na medida das nossas possibilidades, lhes as faremos chegar. Ok? É essa a perspectiva, mas concordo perfeitamente. Já agora, só duas coisas antes de passar a palavra à Cristina, que ela já está aqui no ar há muito tempo. Mas para não descontextualizar muito isto, uma coisa que o Luís disse e com a qual eu concordo em absoluto, especialmente em algumas unidades curriculares. Por exemplo, nos primeiros slides de programação eu costumo pôr programar, aprende-se a programar, não se ensina. Noutras já tem alguns cuidados, portanto, se não forem eles, não há, nós esclarecemos dúvidas, orientamos, guiamos, concordo em absoluto. Outra coisa que eu ia para dizer há bocado, que eu acho que disse que queria falar em 3 aspectos, depois só falei em 2, que é o seguinte: os próprios autores, e existem várias teorias subjacentes e várias famílias em que as crenças bases são diversificadas, uns que acham que os indivíduos podem mudar, outros acham que os estilos são características biológicas, etc, etc. Os próprios autores deste modelo acham que os alunos têm que ser contrariados no seu percurso, porque a vida não são só coisas que nos são favoráveis, não é? E, portanto, acham que os professores têm que lhes apresentar métodos opostos, faz parte, e, portanto, eles têm que ser contrariados. Isto é para uma primeira abordagem, não é? Mas eles também defendem isso, eles têm que ser sujeitos a métodos opostos àquilo que eles preferem, faz parte. E também defendem que a pessoa pode mudar, e há bocado aquilo que a Diolinda mostrou nos gráficos, pode mostrar uma capacidade de adaptação. Portanto, e as pessoas, em função daquilo com que são confrontadas, podem gradualmente, especialmente se não tiverem uma classificação muito forte ou moderada, se forem fracos, podem mudar o seu estilo preferencial em função de vários fatores. Acho que agora sim, a Cristina. Bom, olá, boa tarde a todos. Antes de mais, Anabela e Diolinda, um beijinho para vocês. Estou a gostar imenso. Acho que é um tema de primeira necessidade. E vou-vos dizer porquê.
À medida que estava a ouvir as duas, houve uma altura que não sei se ria, não sei se chorava, porque me confrontei a mim mesma com uma ou duas situações que me aconteceram e eu nem percebia muito bem ao longo dos anos. Já dou aulas há 23 anos no ISEC, não é? Pá, o que é que me tinha acontecido no percurso, quer escolar, quer como professora. E houve uma altura que foi assim, meu Deus, finalmente consegui perceber o porquê da minha diferença. E por isso eu tenho-vos a agradecer. Eu explico. Há muitos anos andava não no ISEC, mas já depois na faculdade, porque eu fui aluna do ISEC, e fui confrontada com um professor que me perguntou como é que eu via a sequência dos números, como é que eu os imaginava. Fazer um exercício de engenharia, não é? Como é que eu via? E eu disse-lhes que os via numa determinada sequência, ou na vertical, ou na horizontal, nós vemos de forma diferente. E ele fez a mesma pergunta à sala inteira. E eu apercebi-me que eu via os números de forma completamente diferente dos meus colegas. A maior parte via numa linha horizontal. Eu não via. Eu de 1 até 10 via de uma forma vertical e depois via sempre de forma vertical, como se fosse uma matriz. Imaginem números. E o professor ao fim olhou para mim e disse-me assim, pois, já percebi porque é que não entendo meia dúzia de coisas. E eu fiquei sem saber a resposta dele porque é que eu não entendia. Bom, depois de vários percursos na engenharia, há 1 ano e tal atrás, 2 anos, na altura da pandemia, fiz aquele curso do Dembla, se calhar já muitos de vocês fizeram. Eu ao início tive muita dificuldade, porque eles, isto é o método deles finlandês, vão tendo a matéria, cada semana há um módulo, portanto, há uma sequência de matéria. E eu não entendia para que é que aquilo servia tudo. Portanto, eu sou claramente global. Eu preciso de perceber qual é a finalidade para depois aprender as peças do puzzle para encaixar para chegar ao fim. E aquilo foi dramático para mim, ao ponto de eu pensei várias vezes em desistir, porque eu não conseguia perceber onde é que aquilo se encaixava tudo. Para mim aquilo era um drama. E houve uma altura, eu não devia dizer isto, não devia confessar, mas aconteceu. Aquilo era online, a aula estava a ser dada e eu desligava. Eu tinha que desligar, porque para mim estava a ser dramático. Eu não conseguia perceber para que é que aquilo servia. Era uma semana uma coisa, aquilo era um avulso para mim. E houve uma altura que confrontei a Sara Proença e disse, pô, Sara, mas isto é para quê? Qual é a finalidade? Eu não entendo. E ela dizia-me assim, eu também não, porque eles não dizem, portanto, isto é sequencial, eles não dizem. O que é certo é que, como há bocado dizia a Anabela, às vezes há que confrontar com outras coisas para nós aprendermos a ser diferente. O que é certo é que acabei depois, por mal ou bem, ter que me confrontar com a situação que era dramática para mim, ter que me concentrar mais para perceber qual era a finalidade. O que é certo é que, com a minha equipa, acabámos por ganhar o prémio regional e até ficámos em 3º lugar a nível nacional. Agora, o que é que fez a diferença? Foi que, felizmente, o resto da equipa não pensava como eu. Ou seja, quando passámos ao projeto, eles não eram globais, mas sequenciais, e, portanto, o pensamento deles era diferente do meu. Para mim é dramático estar a fazer coisas que me digam de forma sequencial as coisas e eu não consigo perceber a finalidade. E também, com isso, acho que, ao longo destes anos de, como queiram, ou de ensinar ou de aprender, porque nós, enquanto professores, também aprendemos muito com os alunos, isso eu concordo perfeitamente, fui alterando a minha maneira de explicar as coisas. Mas se eu repensar nos meus slides, os primeiros slides das aulas, realmente eu, de forma global, acabo por explicar aos alunos tudo aquilo que vão ter que perceber ou fazer para o efeito final. E acho que só agora é que eu, depois da vossa apresentação, consegui perceber porque é que eu funciono assim, porque é que eu raciocino assim. Tem a ver com o meu cérebro. Eu não vou conseguir mudar. É a minha forma de pensar e de raciocinar. Mas agora percebo porque é que muitas das vezes os alunos talvez achem um bocadinho de forma enfadonha porque é que ela está a dizer isto tudo, não é? Se calhar só precisava dizer os primeiros pontos, mas tenho um bocadinho esse defeito. Pronto, mas finalmente consegui perceber. A minha questão agora que eu vos coloco, e agora já a nível de, não eu, Cristina, porque a gente vai, já, o revelho vai mais matá-lo que ensiná-lo, mas do ponto de vista de salvar os meus alunos, nós agora, este ano letivo, e o Luís Marques também está aí, vamos ter umas unidades curriculares em eletrotecnia, com a alteração do curso, que se chamam os projetos integradores e transversais. Ou seja, os alunos lá no primeiro ano, no segundo semestre, vão fazer uma espécie de projeto, não é? E no segundo ano, segundo semestre, a mesma coisa. E eu e o Luís, a seguir, até vamos ter uma reunião, mas já pensámos várias soluções e várias coisas aqui, e estávamos a ponderar, a adotar o Project Based Learning para os alunos, especialmente do primeiro ano e até do segundo, porque os colegas que têm o segundo ano vão fazer a mesma coisa, uma coisa parecida, para conseguirem encaixar e perceber aqui uma série de coisas, não é? Então a minha pergunta é, tendo em conta, eu vejo as coisas de uma forma sensorial, né? Visual, ativa, mas depois global no fim, acho que foi isso que eu me identifiquei,
Como é que vocês acham que eu, Cristina, posso transmitir aos meus alunos, estes meses vão fazer estes projetos integradores agora no primeiro ano, são alunos ainda com poucos conhecimentos, alunos com alguma fragilidade ainda de adaptação à parte das engenharias, de forma a que se possa dar uma parte de um projeto, um pequeno projeto, e de forma que eles consigam encaixar esta aprendizagem, que não seja de que eles não consigam transmitir esta parte tão global, mas se calhar fazer um equilíbrio entre a global e a sequencial, de modo a que os alunos possam ter mais sucesso. Não sei se foi uma questão muito complicada. Eu acho que está aqui várias componentes e, por exemplo, há pessoas aqui que sabem muito dessas metodologias de projetos. Eu estou-me a lembrar do João Cunha, que aplica, em que cada aluno tem um conjunto de papéis e responsabilidades e vão trocando. Há noutros sítios, e este ano aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço muito bem, ficou chateada porque deram-lhe sempre o mesmo papel, que era um papel que não combinava muito com ele. E, portanto, eles vão mudando em fases diferentes os papéis e as responsabilidades para todos passarem por tudo. Agora, há aqui outra pessoa, a Fátima, com quem eu tenho aprendido imenso dos nossos trabalhos na Comissão Pedagógica, que sabe imenso de pedagogia, que está aqui, a Fátima Monteiro, que sabe muito mais, e nós tivemos algumas formações precisamente de projeto, e alguns colegas perguntaram assim, então, mas o sumo, nós queremos receitas, não é fácil, mas eu acho que é possível conciliar. Portanto, eu não sei se o projeto é um tema livre ou é um tema direcionado. Por exemplo, haja a possibilidade de eles escolherem a temática, isso poderá ser interessante, acho, para os globais, não é? Sim, assim, nós já aplicámos o Project Based Learning há uns anos atrás, eu e o Manel Valdez, em unidades curriculares diferentes. Nunca em alunos do primeiro ano, alunos do terceiro ano e de mestrado. E com muito sucesso, e publicámos vários papers com isso. A minha questão é... Olina, sendo eu já te li que está a acabar, sendo eu com um aspecto mais global de ver as coisas, com isso não poderei, ao aplicar o Project Based Learning, prejudicar um bocado a aprendizagem dos alunos. Eu acho que em qualquer matéria dá para aplicar tudo. Por exemplo, acho que uma coisa fácil de perceber, toda a gente pode tem aspectos descritivos, tem que escrever um relatório, é uma componente mais verbal, mas tem gráficos que ajudam, não é? Portanto, mesmo nós nos mesmos slides, temos textos escritos, tentamos traduzir através de tabelas, não é? É uma coisa já mais visual, diagramas, isso é fácil. Tens atividades que são de grupo, tens trabalhos, tens componentes que são de grupo, mas sabes que tens ali alunos que são intuitivos, reflexivos, então se calhar dás um espaço individual primeiro, antes de formar grupo. Por exemplo, eu pessoalmente, eu acho que as pessoas acham que eu até sou bastante sociável, acho eu, porque gosto das pessoas, na maioria das vezes, mas eu gosto sinceramente de começar primeiro com uma abordagem individual. Quando me ponho a trabalhar no grupo, quando são essas sessões, não sei se não fico tão à vontade, porque eu gosto primeiro de ter a minha reflexão individual e talvez fazer isso, portanto, porque eles têm trabalhos de grupo e tem que ser necessariamente de grupo. Uma coisa que nós vemos é que cada vez menos os alunos querem fazer trabalhos de grupo, ou porque têm desculpa porque não se conhecem, N coisas, não querem. De antes parecia que eram os alunos contra o professor, agora temos de ser nós a ajudá-los a integrar com os colegas, não querem fazer trabalhos de grupo. Mas se calhar dá-lhes este espaço, portanto, agora tem um momento de reflexão e depois vamos discutir a solução. Mesmo às vezes nas minhas aulas eu vejo isso, que eu não lhes dou tempo, não é? E alguns precisam desse tempo para reflexão individual, então depois apresentamos as soluções ou vamos trabalhar em grupo. Há aqui outras pessoas, e quando foi essas formações, como o Luís Santos, o Jorge Bernardino, o João Armando, que agora estou aqui a olhar para eles e estou a ver, a Luísa Ribeiro, só estou a ver aqui uma tela, não é? Mas fizeram ideias muito interessantes de PBL que apresentaram nessas formações. Mas, portanto, eu acho que é possível conciliar, em qualquer matéria é possível conciliar tudo. Agora, para os alunos globais, acho que são aqueles que sofrem mais, e eu senti muito aquilo que a Cristina falou. Para mim uma coisa tem que fazer sentido, eu não sei, isto o pessoal da psicologia é que sabe destas coisas, se isto também tem a ver com os hemisférios esquerdos e direitos, eu sou mais emocional do que racional, eu tenho que me ligar às coisas e envolver e gostar de fazer as coisas para aquilo funcionar e ter sentido para mim, senão desliga automaticamente. Portanto, os nossos alunos globais saberem que têm essas características e para os alunos, e portanto, enquanto há bocado eu estava a dizer
para nós, acho que não me interessa saber como é que são os alunos, ter consciência para este aspecto, mas os alunos, se o próprio indivíduo ter consciência de como é que é, para se perceber, não é? Porque, por exemplo, às vezes são alunos brilhantes, são aqueles interdisciplinares, são muito criativos, e, portanto, às vezes são entendidos como casos de fracasso, chumbam constantemente e acabam por desistir. E são os alunos mais brilhantes e nós perdemos, e eles não percebem porque é que são diferentes de todos os outros. E, portanto, eles têm muitas vezes notas negativas e maus resultados porque são diferentes da maioria dos outros. E, portanto, para eles é importante perceberem-se que são dessa forma e que têm essas características. Portanto, aqui para os globais, acho eu, ter uma temática que seja do interesse deles, perceberem como é que vão naquela temática, portanto, eu acho que vocês vão usar unidades curriculares diferentes. Como é que o conteúdo de uma unidade curricular contribui para outra, não é? Para esse projeto. Eles têm que perceber essa inter-relação toda. Agora, eu também não sou especialista nessas questões de projeto e estou aqui a reconhecer um conjunto de pessoas que acho que poderão dar contributos muito úteis, mas se calhar pôr as pessoas envolvidas a conversar sobre isso portanto, e vocês também olharem para as nossas tabelas e até se for preciso dentro dos nossos conhecimentos falarmos sobre esses assuntos, eu acho que é importante, mas eu acho que aqui, e essa questão que colocas tem mais a ver com metodologia de projeto do que propriamente com os estilos de aprendizagem. Não sei, pronto, se querem acrescentar ou diminuir alguma coisa. Então temos aqui o João Durães também. Pois estão-me sempre a dizer que estão-me a ouvir aos cortes, eu não consigo parar de mexer, porque não é que me sinta nervosa, mas eu gesticulo sempre e abano-me e pronto. Não sei se quiserem... João. Ou de Olinda, ou não sei se querem acrescentar, não sei. O João está no ar. Eu estava só a responder aqui uma pergunta que estava no chat, porque havia dificuldade em preencher a matriz. Mas pronto, eu já dou essa resposta. Mas é que há duas componentes, há o Google Forms e há o questionário oficial. O questionário oficial é o que estava no QR Code. Exato. Se alguém o apanhou, porque eu agora é que me lembrei que isto está a gravar. E portanto, eu não sei se andando aqui nos ecrãs, também não tenho assim uma experiência absoluta nisto, o que é que fica. E portanto, se alguém tiver aí o link, se fizer o favor de pôr aqui no chat, portanto, o link do ILS, que é um instrumento que diagnostica realmente, e não conheço até o momento, quer colegas desta instituição e de outras, onde já aplicámos os testes, que não se identifiquem com os resultados do teste. E depois há o Google Forms também com o objetivo que a Violinda falou. À Cristina, a juntar aquilo que a Anabela disse, que não vou repetir, o importante também é quando nós propomos um projeto, qualquer que ele seja, haver de facto um acompanhamento regular. Porque lançar um trabalho e depois só voltar a ver os alunos quando é no dia da entrega é meio caminho andado para aqueles alunos que não conseguem trabalhar muito bem em grupo, o não façam. Pronto, e não se envolvam. E a história das reuniões regulares, do acompanhamento, nem que seja um quarto de hora por semana, só para olhar para as caras deles e ver como é que eles entre eles se relacionam, é importante. Podem até não ter avançado absolutamente nada no trabalho, mas a forma como eles chegam em conjunto, a forma como eles se sentam, mostram aquilo que fizeram, como conversam entre eles, dá logo para perceber se a equipa está a trabalhar bem ou não. E esses pequenos nadas vão-nos dizendo exatamente o que é que nós podemos dar de subsídio àqueles que não estão assim tão integrados no grupo, ou como é que podemos alertar os outros para integrarem aquele que nós damos conta que está menos integrado. Claro, o que é que isso implica? Implica que não olhemos a horas do dia para fazer o que temos para fazer. Pronto, mas isso é o nosso dia-a-dia, acho eu. Está o João, com dúvidas. João Durães. Sim, obrigado. Vinha só fazer um complemento e uma pergunta talvez de teoria disto.
Na sequência do que a Cristina disse, ainda agora, e já agora queria mandar um beijinho, porque realmente foi uma colega sofredora do projeto Témolo, porque eu ouço por baixo aquilo que ela disse. Não se percebe o que é que estamos a fazer até muito tarde, e se é que chegamos a perceber. Porque eles não dizem, e os conceitos que dão não são assim propriamente fantásticos. São algo que a gente tem bem, mas isto não é assim nada de breakthrough. E não nos dizem para que é que serve. E, portanto, eu diria, bem, se calhar, então eu sou global, mas eu sei que não sou. Eu não sou global, eu sou sequencial. A mim, se não me enquadram as coisas com... E quem me conhece do que foi meu colega, se calhar lembra-se, sabe que eu era assim. Portanto, ou o professor relaciona isto com o que está para trás e explica porque é que isto é assim e porque é que funciona, com base no que já está para trás, ou então para o filme, não me cagam. E, portanto, eu claramente sou sequencial. Mas, a certa altura, têm que me explicar para que é que isto serve. Isso tem que me explicar, mas senão isto acaba por desaparecer, acaba por não lhe dar relevância e ir de fora. Mas em termos de perceber e de aceitar a mensagem seguinte, realmente é claramente dominante o sequencial. Portanto, a minha pergunta é, será que isso é uma só dimensão? Será que essa é uma só dimensão? Porque me parece que é possível coexistir em simultâneo características de sequencial e características de global, e não estou a falar de o ser o menor ou o mais fraco ou o mais forte. A pergunta é, será que não está aí uma dimensão escondida adicional? Será que isso são duas coisas em vez de uma só? Porque eu falo por experiência própria, porque eu também senti aquilo que a Cristina disse. Enquanto os finlandeses não dizem para que servia aquilo, basicamente não dava qualquer interesse àquilo, mas eu sei, por experiência própria, que eu sou sequencial. Portanto, era essa questão, era essa. É assim, João, eu tenho a certeza que não existe outra dimensão pelo meio. Agora, não sei se repararam, a resposta àquelas 4 perguntas dá 16 perfis, uma imensidão. Portanto, este modelo é complexo. Eu tenho quase certeza, se vocês responderem ao questionário, se vão identificar com os resultados. Mas, como há várias dimensões em simultâneo, um indivíduo tem várias dimensões, e os próprios autores defendem, não sabe qual é aquela que predomina sobre as outras. Ou seja, o que é que me caracteriza mais? É o facto de eu ser verbal, é eu ser intuitiva, reflexiva ou global. Portanto, há artigos sobre isto e sobre as teorias base, mas não sabemos qual é que predomina. Agora, tu podes ser fracamente e não ser fortemente uma coisa. Agora, o próprio modelo prevê isso. Agora, há outros modelos, por exemplo, no projeto em que estive envolvida com o Viriato e com o Carlos Pereira, não usámos este modelo. Portanto, a ideia era adaptar o ensino de sistemas digitais, adaptar uma plataforma de e-learning para o ensino de sistemas digitais, tendo em consideração os seus aprendizagens dos alunos. Usámos o modelo VARC, que, se eu me lembro, considera as dimensões visual, auditiva, o read-write e o sinestético. A pessoa que gosta mais de se mexer, usar o corpo. Portanto, já tem dimensões completamente diferentes, tem outros pressupostos. Okay? Agora, neste modelo, eles dizem tu és uma coisa ou és outra. O que não significa, e portanto, ao longo do tempo e em contextos diferentes, tu podes ser mais uma coisa do que outra. Agora, no modelo e o resultado do teste, é claro. Agora, poderá eventualmente haver aqui outras explicações e, portanto, em contextos diferentes, e eu revejo-me em algumas coisas, por exemplo, falou-se aqui na questão do fluxograma. Eu sou verbal, mas eu extraio mais informação de um fluxograma do que pseudocódigo. E em que é que ficamos? E sou verbal, não é? E, portanto, há aqui respostas que eu também não sei. Agora, eu conheço a minha natureza, portanto, global, e revejo-a em determinados assuntos. Por exemplo, eu não leio um livro de cada vez. Eventualmente, depois misturo as histórias e as personagens. Mas depois, à minha mesa de cabeceira, eu tenho ando com vários livros ao mesmo tempo. E em função do meu mood, do que for, pego num ou noutro. Mas tenho esta natureza mais divergente e destruturada e sei lá o quê. Portanto, se calhar todos nós nos revemos em determinados aspectos da nossa vida, das nossas habilidades curriculares, outras coisas que aprendemos, numa característica, numa dimensão ou noutra. E pronto, a Fátima está aqui a pôr uma coisa, um livro muito interessante. Se quiserem, vejam no chat. Que já testemunhou comigo e também já o li, muito interessante. Mas, João, na realidade eu não sei responder bem a essa questão.
O que os autores defendem é que nós somos uma coisa ou outra. Mas eu sei nitidamente que são em determinadas dimensões e o exemplo Pois, a minha questão era no sentido se sendo possível ser as duas coisas simultâneas, se isso na verdade não eram duas Não, dimensões o diferentes. teste não Estavam prevê isso e os autores não misturadas defendem. numa só. Não. Mas faço o teste, aquilo que eu sei, mas também não sei, Otilinda, também, e se calhar nós não perguntámos no início, se calhar há aqui pessoas que já trabalharam com este ou com outros modelos ou não trabalhando também têm uma opinião a dizer, quer dizer. O que eu fiz essencialmente no início, eu estudei algumas teorias, vi estes modelos, as revisões, não sei o quê, portanto em 2008, e depois o que eu tenho feito em determinados contextos, faço os testes e aplico, mas pode eventualmente existir outras teorias que eu não conheço e não sei dar uma resposta com exatidão a isso. E o que fazemos também é um instrumento e um meio, João, não é uma caracterização absoluta, nem é uma forma de proceder, é mais uma ajuda a juntar a tantas que nós temos e que nós disponibilizamos aos nossos alunos. Portanto, não é algo que seja absoluto. Já agora, acham que seria viável, portanto, no sentido de ser aceito pelos alunos e não intrusivo, tentar caracterizá-los logo numa primeira aula? Porque poderia ser interessante para tentar adaptar o resto do semestre aos estilos deles. Eu, obviamente, sem pensar nisso, mas dou por mim a fazer esta constatação. Eu assumo que eles são como eu. E, portanto, pode não ser o mais adaptado a eles. Mas eles podem sentir-se espelhados, podem sentir-se analisados e não quererem, ou simplesmente terem medo, para que é que eu quero isto? E não sei, alguém já tentou fazer essa aplicação de forma sistemática? Eu penso que a Emília Bigode fez isto este ano, com os alunos de informática. Aqueles resultados que eu vos apresentei foram feitos em setembro, antes do início, na primeira aula de cada uma das unidades curriculares que eu leciono. Claro que eu tive o cuidado de lhes dizer que quem não quisesse preencher ou quem não quisesse sequer dar a conhecer o resultado era livre de o fazer. Portanto, não era obrigatório que eles respondessem. É um pouco como fizemos agora a Anabela e eu a vocês. Portanto, fazem o teste. Havia ali uns pormenores que não tínhamos incluído no Google Forms, mas já estão incluídos, mas lá está. É a liberdade de poder responder se sim, se não, ou se quiser, se não quiser. Pronto. Agora, o que é que ajuda? Ajuda que nós também não precisamos de ter o conhecimento de toda a população para nós podermos mais ou menos inferir qual é que é o cômputo geral daquilo que temos à frente. E, portanto, podemos ter a ideia geral da turma a quem estamos a dar aulas, ou do curso a quem estamos a dar aulas. E isso para mim ajuda-me, ajudou-me imenso a ter o cuidado, sobretudo a tomar consciência deste crescimento dos alunos globais, do crescimento dos alunos verbais e daqueles que precisavam de bastante tempo antes de poder começar a fazer o que seja o que for. E, portanto, porque nós podemos ter ter aquele querer que de repente colocamos um exercício aos alunos e queremos que eles comecem a fazer, mas invariavelmente não temos todo o tempo do mundo na aula. Portanto, se nós tivermos uma aula de 1 hora, não podes dar todo o tempo do mundo ao aluno para ele perceber o conceito, para conseguir relacioná-lo, para conseguir pô-lo em prática, entretanto o tempo passou. E temos que tomar como normal que o aluno vai precisar do tempo para responder e não quer dizer que ele não saiba nem esteja interessado. O que quer dizer é que ele precisa daquele tempo, ok, vamos dar-lhe. Mas não rotular logo à partida como um aluno que não percebeu nada daquilo que eu estive a dizer. Não, ele perceberá a seu tempo. E isso também é importante, ele próprio perceber que isso é importante para ele. Porque quantas vezes, eu não sei se essa é a vossa realidade, mas a minha é muitas vezes os alunos dizerem: "Uma professora, eu não consegui tirar positiva no exame, mas eu fiz os exercícios práticos todos." E eu digo: "Pois, se calhar não precisavas. Se calhar o tempo que tu tiveste a fazer quilos de exercícios teria sido mais proveitoso se tivesses feito 1/3 e perceber porque é que eles foram feitos assim ou não." Se calhar... Pois é a questão dos métodos de estudo, também já falámos várias vezes, não é? E, Exato. Eles tomarem consciência disso, eles próprios, é como há pouco dizia o Luís, se calhar é mais importante para eles tomarem consciência disto, cada um por si, e perceber a forma como melhor aprendem, mas nós também não há inconveniente nenhum, nem perdemos nada
em fazê-lo também e em dar-lhe-o a conhecer. Deixem-me só fazer um parênteses. Não era a vossa intenção fazer também algo do género para os alunos agora a seguir? Eu tenho isso no meu plano. Pois, Sim. não era bem a nossa intenção, mas sim, está na nossa agenda, está. Já falámos sobre Não é a isso. vossa Tá. intenção, não é a vossa intenção. É a vossa intenção. Nós não queríamos dizer isso agora, Teresa, porque assim, então os nossos colegas estão-nos a ouvir, então afinal se vão dar recomendações aos alunos, que é, então são visuais. Não é recomendações, não vou dar. Não, mas Não é, no fundo pode ser uma vai coisa do culminar género. nisso, não é? São visuais e tem um professor que é verbal, como é que vocês vão adaptar? Então os nossos colegas vão pensar, então nós já não precisamos disto, porque eles vão dizer aos alunos como fazer e já não precisamos estar com esse trabalho. Ou seja, conteúdo em confidência, foi isso? Não, então Não, isso já... não, mas também é importante tomarmos todos consciência que o caminho não se percorre nem só por uma parte nem pela outra. Claro. O caminho percorre-se pelas duas partes. E se eles fizerem o trabalho deles e nós o nosso, há alguns no meio, havemos de nos encontrar e havemos de conseguir que eles aprendam. Portanto, nem é só conseguir que eles aprendam ou conseguir mostrar-lhes o caminho para aprender. Eu gostei desta do Luís. Conseguir mostrar-lhes onde é que eles poderão aprender melhor e a forma como poderão aprender melhor. Cada um de nós fazendo a sua parte é o que eu acho que é importante. Está aqui o Nuno Lavado também com... O Nuno também já está há um tempito, já. Olá, boa tarde a todos. Olá. Eu queria começar por agradecer a iniciativa do Pedagógico e também às colegas por terem partilhado aqui estes resultados e estas experiências. Foi muito interessante e desafiante, não é? Pelo menos já nos levou aqui a abrir uma série de sites e questionar-nos sobre este tipo de coisas. Pronto, assim, uma opinião muito pessoal, eu também gostei da Anabela, daquela parte em que ela disse que eles próprios acham que é positivo identificarmos onde é que podemos causar mais dor, não é? Ou seja, podemos tentar também fazer isto, não para ser fofinhos, não é? Mas também para pensar, a educação é que eles desenvolvam, não é? E desenvolver é uma pessoa que só aprende com bonequinhos, de repente ter que aprender a ler um texto, a ler de maneira difícil, dura, não é? Porque temos que ser universais e, portanto, faz um pouco parte também do nosso papel. Pronto, ou seja, aqui pode-se entender isto nessas duas perspectivas, não é? Não estou a dizer que seja para um lado ou para o outro, mas, no fundo, mudar assim radicalmente, se uma pessoa tivesse, por exemplo, aquela situação de ter um nível muito baixo de aprovações, não é? Aí a pessoa pode tentar modificar, pensar, pá, sou eu que estou a fazer tudo mal. Mas a pessoa não tem que ser também adotar uma atitude completamente diferente daquela que tem feito, se tem feito e se tem funcionado para a maioria. Mas isto são já pequenas reflexões que eu tenho estado aqui a pensar. Queria também cumprimentar aí o Francisco, não é? O aluno de Engenharia, agora já não é aluno, já é nosso colega, o Francisco, não, o Francisco, está aí ainda na... Queres dizer o Calindro? Francisco, não, o Francisco, Francisco. também já colocou ali também uma reflexão no chat, não é? É interessante porque, como ele disse, portanto, ele teve ainda há pouco tempo aí nos bancos de Engenharia Mecânica como aluno, agora está como docente, já colocou também ali a questão da motivação, também achei interessante o que ele colocou. E queria colocar uma questão aqui concreta. Pronto. Este instrumento, pelo que eu vi aqui rapidamente, parece-me que é uma coisa já com mais de 30 e tal anos, não é? Nestes 30 e tal anos, porquê é que ainda estão a usar isto? Não é? Não houve mais nada, entretanto, que atualizasse isto? Ou isto foi sendo atualizado e manteve-se a mesma esta marca deste nome destas pessoas? Foi sendo atualizado, Nuno, foi sendo atualizado ao longo dos anos. Em 2010 era uma versão ainda rudimentar, tinha mais perguntas, e entretanto eles foram limando, mas sempre manteve os fundadores, que foi o Felder e o Solomon, sempre se mantiveram desde o princípio, mas foi sendo atualizado e foi sendo trabalhado, sim. Portanto, foram reduzindo o número de perguntas, foi isso? E fazendo-as mais incisivas, porque as perguntas, ao responderes ao inquérito, has de reparar agora que elas são muito, sim, não, muito por aqui ou por ali. Portanto, são mais incisivas, sim, mais sintéticas, concisas. No início elas eram muito dúbias, a pessoa, e tal, mas se não tivesse esta palavra já não sabia muito. Pronto, e agora não, é tudo muito binário, eu diria, quase.
Pois, ou seja, no início, quando estavam a fazer aquelas questões aqui em tempo real, parecia que era realmente nós respondermos àquilo de forma direta, mas isso depois são conceitos subjetivos que requerem uma bateria de questões para nos classificar, não é? E realmente aqui nesta partilha que fizeram do link, dá para ver que nesta versão que está aqui tem 44 questões, não é? Sim, já é uma exato. coisa refinada de 30 anos, e ainda assim tem 44 questões, não é? Sim, são 44 e eu diria que são questões, pode-se olhar para as coisas de duas formas. Ou tu antes de responder, paras um bocado, lá está, depende de como é a tua posição, mas ou paras um bocado para refletir, no geral da tua vida até agora, como é que dás conta das tuas aprendizagens e como é que as fizeste, e respondes com base na tua história, ou então olhas para isso e é assim, pronto, sem pensar muito. Pronto, são duas formas de responder ao inquérito. Qual é que será a mais fiável? Não sei. É claro que deveriam responder ao inquérito antes de nos ter ouvido, antes desta conversa. Nós chegámos a pensar nisso, assim, vamos enviar isto para os nossos colegas responderem sem terem ouvido falar sobre o assunto, mas depois também achámos que isso podia criar outro tipo de problemas, não é? Porque agora já ouviram e já pensar um bocado sobre as questões, eventualmente poderá condicionar os vossos resultados. Muito obrigado mais uma vez pela partilha. Obrigado. Acho que não temos mais questões, não sei. Eu só queria dar uma sugestão há bocadinho com os resultados aqui dos professores, porque houve realmente alguns resultados que me espantaram um pouquinho, pronto, e pensei, seria interessante separar isto por género. Calhar já havia, pensei eu, e depois também a área, acho que poderia ser interessante, porque houve resultados de facto que a mim me surpreenderam. Pronto, é uma sugestão, não sei, pois não dá, teriam que ter mais perguntas. Sim, teríamos de ter mais perguntas. Pronto, agora Não, também porque, pronto, era só mesmo género, há aí várias coisas que podem... Há muitas coisas que seria engraçado ver, e até, pronto, aí é um desafio mais para o conceito pedagógico, porque relativamente dando conta de como é que é a população enquanto docência, e como é que se calhar o que é que poderá em termos pedagógicos fazer-nos falta enquanto formação. É uma forma de olhar também. A faixa etária, embora estamos todos assim, há um pessoal mais Sim, novo. faixa etária, história de vida. O nosso background de formação, acho que tem muito. Pronto, obrigada. Tchau. Pronto, o autor, por acaso, não faz distinção entre géneros, mas aconteceu na altura que estava a fazer o doutoramento e que andei a utilizar isto e fiz várias publicações sobre o assunto, sempre que eu não fazia a distinção entre género, na altura masculino e feminino, não sei como é que agora também se faz isso, não é? Queriam sempre que reformulasse. E, portanto, essas questões, as questões de se está validado, por exemplo, apesar de estar em português, se eu for aplicar para a população brasileira, já tem que ser validado e, portanto, para ver a terminologia, a linguagem, portanto, há essas questões todas que têm que ser validadas. Por exemplo, a semana passada estive num workshop e noutro contexto, perguntaram-me se poderiam utilizar isto para crianças do ensino básico. Quer dizer, a linguagem é completamente desadequada, não é? E depende das faixas etárias, tem que se ver essas questões todas. Portanto, se quiserem utilizá-lo para fazer alguma publicação, há aqui algumas considerações que poderemos aconselhar na experiência que tivemos com isso. Portanto, há muito tempo não publico sobre isso, só 2008, 2009, e depois quando foi o projeto FCT, e 2017 uma coisita ou outra, mas há essas questões todas que se tem que considerar. Mas acho que a essência, não sei se interessa muito o género, mas eventualmente, não é? Como há aquelas distinções, portanto, os hemisférios, as teorias das inteligências múltiplas, se calhar está tudo relacionado e faltam-nos essas bases, não é? Não sei. Muito bem, temos mais alguma questão? Está tudo esclarecido. Fomos muito claras.
foram muito claras, eu gostei muito pessoalmente, espero que todos tenham gostado também. Acho que foram cerca de 2 horas que valeram muito a pena. Agradeço às colegas, às caras colegas Diolinda e Anabela pela disponibilidade e pronto, vamos traçar novos caminhos que não se podem dizer aqui, não é? Pelos vistos. Mas pronto. Desejo-vos um bom resto de tarde e mais uma vez muito obrigada pela vossa presença. Tá bom? Muito obrigada. Nós agradecemos também o convite. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Tchau, Obrigado. todos, obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.